Fala empreendedor, como é que você tá? O vídeo de hoje eu vou trazer um pouco de conteúdo diferente do que a gente vem fazendo aqui no canal. A gente sempre traz termos técnicos explicando um pouco da gestão financeira dos negócios, afinal de contas é com isso que a gente trabalha enquanto consultoria, mas o vídeo de hoje a gente vem falar sobre buscar conhecimento, sobre o que buscar no conhecimento para ser um bom empreendedor, e hoje eu vim aqui pagar uma dívida com vocês. Eu prometi fazer um review, fazer um react aqui de um livro que eu li, que eu gostei muito, que eu acho muito importante que você leia. Para mim, um dos livros mais fenomenais que eu já li. Confesso que eu também não botava muita fé nesse livro, não apostava muitas fichas de que seria um livro bom, mas me surpreendeu e muito. Então, por isso que eu venho aqui hoje, não só falar sobre ele, mas te recomendar que também faça essa leitura. Eu estou falando do livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes. E aí você vai me perguntar, Johnson, eu vou ler um livro sobre a Disney, é isso mesmo? Falar sobre parque de diversão? A Disney, ela é muito mais do que uma empresa. Ela é um conglomerado que envolve produção de conteúdo, que envolve produção de história. Afinal de contas, muita coisa do que a gente lembra de um século para cá foi criada pela Disney, principalmente na parte lúdica, na parte infantil, na parte de desenho animado. Muita coisa da nossa infância veio da Disney, muita coisa da infância dos nossos filhos vai vir da Disney também. Então, além dos parques temáticos, a Disney ela é muito mais do que isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então é isso. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouco de conteúdo sobre o que tem no livro, sobre o que o livro fala, mas também deixar aquele desejozinho em você para que você busque e faça a leitura. É uma leitura curta, cerca de 120 páginas, algo que você lê aí em 2, 3 dias com tranquilidade, pode ser a sua leitura aí diária e faz muito sentido para você que empreende ou que deseja empreender, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Quando eu decidi falar sobre empreendedorismo, quando eu decidi falar sobre gestão, eu tinha a obrigação de buscar mais conhecimento. Além do conhecimento técnico, que é aquele que eu preciso utilizar no meu dia a dia, e esse eu sempre tenho que estar buscando, eu também fui buscar referências empresariais, referências de empreendedorismo, referências de gestão e empresas que fizeram isso lá atrás e que vem fazendo isso até hoje. E aí eu me deparei com esse livro, que foi uma recomendação, e que a princípio, Disney, parque de diversão, isso aqui talvez esteja fora, é uma empresa muito grande, talvez esteja fora daquilo que eu trabalho focado em pequenas empresas. Eu esqueci até de me apresentar, se você nunca me viu por aqui, eu me chamo Johnson Neto, eu sou consultor de negócios, a gente trabalha aí com a parte de gestão financeira para pequenos negócios, a gente tenta trabalhar com pequenas empresas por entender que são as pequenas empresas que mais sofrem aí realmente com todos os efeitos que o empreendedorismo traz para uma empresa, né? Então, as grandes empresas têm a sua estrutura própria, tem gente para fazer tudo, mas o pequeno empresário, e esse é o nosso cliente principal, o pequeno empresário não, ele tem que fazer tudo, e é esse pequeno empresário que a gente ajuda na gestão financeira, principalmente do dia a dia, mas também na parte estratégica, também trazendo dicas, informações, é isso que a gente faz aqui, tá bom? Então esse é o canal Tenha um Negócio, a gente traz para você conhecimento sobre empresas, mas a gente também traz isso, dicas, livros, conhecimento, história de empresas, por aqui a gente vai trazer tudo que envolve esse mercado e tudo aquilo que pode te ajudar a fazer da tua empresa uma pequena empresa que um dia seja grande também, tá bom? Vamos lá, deixa eu falar um pouco sobre a Disney. O que é a Disney, Johnson? Talvez você, assim como eu, nunca tivesse ido pesquisar sobre a Disney. E aí eu queria te trazer alguns números sobre a Disney que eles assustam. De fato, eles trazem grande surpresa quando a gente vai entender. Primeiro, a história da Disney, ela começa lá no século XX, no começo do século XX, ali 1920, na década de 20 ali, quando dois irmãos resolvem fundar um estúdio. A Disney ela surge como um estúdio de produção de desenho animado, de animações, de propagandas. Então eles surgem ali como uma empresa que produz conteúdo para as outras empresas ali e para eles também. Então começaram ali com pequenos filmes, começaram ali com pequenas animações, mas a história dos parques, ela começa quando um dos irmãos, o Walt Disney, ele começa a viajar um pouco e ele começa a entender que os parques são mal formatados, porque tem uma estrutura precária, porque não oferecem aquilo que as famílias querem, porque não pensam no cliente, porque não estão prestando atenção naquilo que o cliente precisa. Então aí ele colocou aquela ideia na cabeça e alguns anos depois ele decidiu construir o próprio parque. Ele não era rico lá no começo, mas depois de um tempo ele começou a ganhar muito dinheiro com o estúdio, com a produção de conteúdo, com desenho animado. O Mickey, por exemplo, foi desenvolvido por eles, foi criado por eles em 1928. Então o Mickey, desde que ele surgiu, ele já surge ali sendo um grande fenômeno, principalmente nos Estados Unidos, mas depois se espalhou pelo mundo, e trouxe para eles muito faturamento realmente durante todo o tempo. Então, a construção do primeiro parque, ele não se dá na Flórida, ele se dá lá na Califórnia, onde até hoje existe um parque da Disney, e ele foi fundado ali em 1955, ainda pelo Walt Disney.
Mas depois disso, ele começou a ver que a Califórnia ela estava afastada, mas que ali os terrenos eram muito caros. Então ele foi procurar os terrenos mais baratos dos Estados Unidos. E ele acha na Flórida um local muito grande. A Disney ocupa um espaço hoje de 12 mil hectares. Um hectare tem 100 por 100, então são 12 mil hectares, é um negócio fenomenal. E que ali ele procurou as terras mais baratas. A Flórida era um lugar meio abandonado, a Flórida só tinha na época a costa ali bem explorada, mas aquela região de Orlando, onde ele foi se instalar, só existe por causa da Disney. Então veja o poder dessa empresa, ela criou realmente uma região do mundo ali, uma das mais movimentadas para aviação, uma das mais movimentadas para turismo. A gente está falando aí de 17 milhões de pessoas visitando a Disney no ano passado, então a gente tem um absurdo de movimentação que aqueles parques criam. Então, quando ele escolheu aquele local, só existiam pântanos e crocodilos. Tem até uma passagem de um filme que fala sobre isso, e que uma pessoa que foi olhar alguns terrenos com ele, olha para o terreno e diz: o que é que você está pensando em construir aqui? Ele diz: um parque temático. Mas as pessoas vão ser comidas pelos crocodilos, porque é só o que tem aqui só tem pântano e crocodilo. Eles: não, é aqui que a gente vai construir. Mas por quê? Porque ali era a região mais barata para ele construir. Ali ele tinha uma temperatura mais amena, ele não tinha tanto frio, porém ele tinha furacões. A região da Flórida ali é muito assolada por furacões. Mas isso não impediu ele de seguir o sonho em frente. Infelizmente, o Walt Disney não viu a inauguração da famosa Disney, da Disney que todo mundo conhece. A Disney ela tem na Califórnia, a gente tem Disney na Flórida, a gente tem Disney na Europa, fica próximo de Paris, e a gente tem Disney no Japão. Então, estamos nesses locais, tem alguns outros sendo construídos, tem um projeto de expansão da Disney, mas a Disney está nesses locais. Então, hoje, quando a gente pensa na Disney, a gente só pensa na da Flórida, mas existem esses outros no mundo. A da Flórida é a maior de todas, é onde ficam os maiores parques, é onde fica o Magic Kingdom, é onde fica os outros parques mais famosos dela, estão todos ali concentrados. Mas aquela região ali, ela foi desenvolvida pela Disney na década de 50 e 60, mas a inauguração do parque lá na Flórida só dá em 1971. E o Walt Disney faleceu em 1966, decorrência de um câncer de pulmão. Então, infelizmente, o criador de tudo aquilo não conseguiu ver a sua obra concluída. Mas um princípio que ele sempre deixou é que nunca poderia parar de crescer. E a Disney nunca para de crescer. Nós estamos falando de uma empresa que faturou 165 bilhões de reais em 2023. 165 bilhões. Só com os parques temáticos. Nós estamos falando de uma empresa que produz filme, de uma empresa que tem universidade, que dá consultorias, que tem treinamentos, que tem tudo, toda a estrutura que envolve a Disney. Tem cruzeiro, tem hotéis, tem resorts, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre os números. Mas a gente está falando de uma empresa que faturou 165 bilhões em um ano só com os parques temáticos. A Disney vai investir nos próximos 10 anos 300 bilhões de reais. O equivalente, né, a 300 bilhões de reais, em dólar, claro, mas é equivalente a 300 bilhões de reais, o que demonstra que eles não param de crescer. Eu tive a oportunidade de ir à Disney lá em Orlando, e já fazem aí 4 anos, nós somos em 2019, e é algo incrível. É algo que você, realmente, a Cristina Junqueira, fundadora do Nubank, ela é apaixonada pela Disney. E quando ela fala, ela não está errada. Ela fala que sempre vai, senta e fica observando o ambiente, e de fato é isso. Se todas as vezes que você for, todas as vezes que ela vai, ela diz que sente e ela percebe algo diferente. Esse é um dos princípios da Disney, o livro fala isso. Eles sempre querem que a sua experiência seja diferente a cada vez que você vá. Então tem noção do que é isso, tem noção do que é você saber que as pessoas te visitam várias vezes ao ano e você querer que todas as vezes que a pessoa vá, ela tenha uma experiência diferente? Olha a visão que os caras têm, olha a visão que essa empresa tem de desenvolvimento. Então alguns números aqui para assustar você também com a Disney sobre o que ela é. Como eu falei, a Disney ocupa 12 mil hectares. Então é uma região de terra assim a perder de vista. Então quando você chega lá, que você passa pelo portal da Disney, você está numa rodovia de três faixas. Você está ali falando de um conglomerado de várias pequenas mini cidades que acontecem ali dentro. A gente está falando de estrutura de trem, a gente está falando de estrutura de ônibus própria, a gente está falando de estrutura de hotéis. Só dentro do complexo Disney existem 27 hotéis. Nós estamos falando de 36 mil quartos. Isso mesmo. A grande maioria de quem vai para a Disney não fica nos hotéis da Disney, porque de fato eles são muito caros para se hospedar. Quando eu fui, por exemplo, eu não fiquei lá não, fiquei bem afastadinho. Mas todos aqueles hotéis que estão ali em Orlando, Tampa, Kissimmee, eles estão ali para atender a Disney, exclusivamente para isso. Tudo aquilo que foi desenvolvido ali em Orlando foi desenvolvido em decorrência da Disney. Mas dentro da Disney, os 27 hotéis
tem 36 mil quartos. E com detalhe, é difícil conseguir vaga lá dentro. Então, tem muita gente com grana no mundo todo que vai para lá e que quer se hospedar dentro da estrutura da Disney. Então, lá, você está dentro do hotel, o trenzinho da Disney passa por dentro do seu hotel, leva você para os parques, é coisa de outro mundo. É realmente você entra num mundo mágico, você entra em algo que você não encontra em lugar nenhum do mundo, é lá onde você vai encontrar, tá certo? Então, vale muito a pena, se você tiver condições um dia, vá lá, observe aquilo ali como cliente, observe aquilo ali como empreendedor, observe aquilo ali como uma criança. Seja uma criança enquanto você estiver lá, porque de fato é assim que você se sente e é assim que vale a pena você curtir. E aqui mais dois numerozinhos que chamam a atenção na Disney, é que ela, além desses apartamentos, né, 36 mil quartos e 27 hotéis que funcionam lá dentro, ela tem 2 navios de cruzeiro e ela tem nada mais nada menos que 50 mil funcionários. Nós estamos falando de uma empresa de parque de diversão que tem 50 mil funcionários. Então, isso diretos, fora os indiretos, fora todo o ecossistema que ela movimenta ao redor dela. Então, nós estamos falando de um absurdo que é essa empresa. Então, Johnson, tá bom, entendi, a Disney é tudo isso, já gostei. E o livro, o que é que ele fala? Bom, o livro, ele se apresenta como um livro de marketing. A princípio, quando eu olhei esse livro, eu disse, tá, ele fala sobre marketing, eu vou ler achando que estou encontrando algo sobre marketing. Até porque ele fala aqui ó, do atendimento excepcional ao nunca parar de crescer e acreditar. Esse era o lema do Walt Disney, né? Nunca parar de crescer e acreditar. E a gente começa lendo esse livro achando que vai se deparar com uma estratégia de marketing ou com um livro de marketing, e não é. Ele é muito mais um livro de estratégias, de marketing também, mas principalmente de construção de branding, construção de público, construção de cliente, estudo de cliente. Esse é o grande ponto do livro. Então, se você tem um negócio, se você tem cliente, você precisa ler esse livro. Johnson, meu cliente, eu tenho uma empresa que não tem clientes, eu trabalho para o serviço público, eu presto serviço para a iniciativa pública, para o governo estadual, o governo municipal, federal, enfim. Aí tudo bem, talvez não seja o seu negócio. Mas se o seu negócio tem clientes, se você vende algo, se você entrega algum serviço, se você entrega algum produto, você precisa ler esse livro, tá? Então, a construção da ideia é muito mais de você conhecer um pouco da história, conhecer um pouco do que é tudo isso que eu te falei, claro, com muito mais detalhes que vem no livro, mas de entender por que é que eles agem da forma que eles agem, como é que eles pensam sobre isso. Eles literalmente desenvolveram uma ciência de lidar com os clientes. O nome disso é gestologia. Eles desenvolveram isso e o livro explica exatamente como eles fazem, exatamente como eles pensam, e ele vai realmente trazendo assim, montando o pensamento na sua cabeça de uma forma que hoje, muita coisa eu trago desse livro e eu utilizo com os meus clientes na consultoria até hoje. Então, tem uma frase que eu sempre falo com meus clientes, tem até alguns vídeos meus que eu uso essa frase e que ela vem do livro. Não construa o público para o seu produto, construa o produto para o seu público. Então, ele fala muito sobre essa questão de quem é o seu público, de como você estuda o seu público, como você analisa o seu público, quem é o seu público de verdade. Então, alguns pontos aqui que eu não quero deixar tanto spoiler por aqui, porque eu quero que você leia o livro, mas que são importantes que você entenda o que é que você vai encontrar aqui dentro. Você não vai encontrar gente falando sobre criatividade, surpreender cliente com isso, com aquilo. Não. Ele consegue lhe ensinar que com o básico, com o óbvio, você consegue surpreender, que com o óbvio você consegue superar as expectativas, que com o óbvio você consegue trazer para o teu cliente uma experiência que faz com que ele volte para você. A gente está falando de uma empresa que tem uma fidelidade de 36 milhões de pessoas, porque eu e você, se você está aqui no Brasil também, nós vamos até a Disney para visitar a Disney uma vez, compramos o ingresso e voltamos uma vez na vida, se for possível. Mas a gente compra o ingresso e possivelmente não vai voltar. Nós estamos falando de 36 milhões de pessoas que assinam o passaporte da Disney para ter acesso o ano todo. Nós estamos falando de 36 milhões de pessoas que querem pagar para estar na Disney de maneira constante. Então, você ter 36 milhões de clientes no seu banco ali, no seu banco fixo de clientes ali, no seu banco recorrente, isso é algo absurdo, e isso aí reflete nos 165 bilhões que eles faturaram ano passado. Então, isso aí já traz uma noção pra gente do que é que os caras conseguem fazer com os clientes que são fiéis, com os clientes que são constantes. Você não se torna um cliente constante de algo se você realmente não for surpreendido a cada vez que você voltar. E como eu falei, o livro ele fala muito mais sobre estratégia do que sobre marketing. Então,
estratégia e financeiro, que o livro não aborda, são os dois pilares que eu, enquanto consultor, recomendo sempre que os meus clientes, e que recomendo também que você, enquanto dono do negócio, esteja dentro. Essas duas coisas você nunca pode soltar na sua empresa: o marketing e o financeiro. Essas duas coisas têm que estar na sua mão. Johnson, mas eu não sei fazer marketing. Tudo bem, você vai terceirizar isso, você vai pagar para alguém fazer isso. Mas a estratégia do marketing tem que estar na sua mão. Johnson, eu não tenho tempo para executar o financeiro. Se você é pequeno, você tem que ter tempo para executar financeiro, sim. Sai lá da chapa, sai lá do balcão, sai lá da prestação do serviço final, sai da ponta da lança e vem para onde interessa. Na estratégia, no marketing, no financeiro. Esse é o local onde você tem que estar. Então a estratégia do marketing, a estratégia do financeiro, esses tem que estar na sua mão. Pode até ser executado por alguém, mas a estratégia não pode sair da sua mão. Então nunca esqueça disso. Johnson, eu não sei fazer marketing, geralmente eu contrato uma agência e eu pago para eles fazerem, eu estou pagando, estou terceirizando, está pago e eles têm que fazer. Eles não vão se dedicar da forma como você se dedicaria. Ou até eles vão se dedicar, se você souber o que é que você quer. O que eu estou falando aqui, você tem que saber o que é que a sua empresa precisa, você tem que saber o que é que você quer enquanto dono, para poder você cobrar de quem você está pagando. Isso tanto no marketing como no financeiro vai valer a mesma regra. Se você não souber o que você quer, se você não souber onde você quer chegar, você não sabe o que cobrar de quem você está pagando. Dois últimos pontos que eu quero trazer aqui sobre o livro. O primeiro, ele fala o seguinte, que quando você descobre quem é seu cliente, você descobre quem não é o seu cliente. E eu vejo muito cliente meu falando assim, ah, mas se eu fizer tal coisa, eu vou perder alguns clientes. E eu sempre digo, tá tudo bem, tem clientes que você precisa demitir. O cliente que não valoriza o teu produto, o cliente que não valoriza o seu serviço, o cliente que não entende a sua demanda, o cliente que quer ser exclusivo, o cliente que quer cobrar mais do que está pagando, o cliente que não te respeita, o cliente que não te recomenda quando você faz um bom serviço. Esse cliente tem que ser demitido. Esse cliente não tem que estar no seu banco de clientes. Você tem que buscar novos clientes. O número de clientes da sua empresa, existe uma formulazinha, lá vem eu com os termos técnicos, né? Mas o número de clientes da tua empresa, ele vai ser sempre calculado da seguinte forma. Número de clientes é igual ao número de novos clientes, mais o número de clientes recorrentes, menos o número de clientes que saíram do seu banco de dados. Então vamos supor que você tem uma pizzaria. Então você tem ali 1.000 clientes no mês. Desses 1.000, 200 foram novos clientes, 600 foram clientes que já estão ali recorrentes e 200 ali saíram. Então, esse número que saiu, você precisa estar repondo com novos clientes. E aí, o movimento natural é que você vá demitindo, ou seja, que você vá fazendo com que esse cliente não volte, aquele cliente chato, aquele cliente que não te respeita, e vá colocando novos clientes que estejam no teu perfil. Mas para isso você precisa saber quem é o teu cliente. Você precisa saber quem é o seu cliente para poder saber quem não é o seu cliente, quem você não faz questão que esteja. Quando você souber isso, você desenha tudo e faz com que as coisas aconteçam automático. Os bons clientes vão chegando, os maus clientes vão saindo. Daqui a pouco, quando você olha, a sua carteira de clientes está do jeito que tem que ser. Com clientes bons, com clientes que te respeitam, que pagam pelo teu serviço ou pelo teu produto da forma que você quer, porque você entrega um bom trabalho para ele também. Tá? Eu vou deixar no primeiro link da descrição um link com desconto de onde eu comprei. Tá? Então eu vou literalmente lhe dar o link de onde eu comprei, recebi muito rápido, chegou com 2 dias, estava na minha casa. Então, eu vou deixar o link aqui, já um link com desconto, que eu achei da época com desconto, eu vou passar esse desconto aí para vocês, para que você possa adquirir esse livro. Então, não deixa de comprar, baratinho, não sei quanto é que vai estar quando você acessar, mas na época que eu acessei, acho que foi R$ 29,90, R$ 27,90, algo assim. Então é muito baratinho, realmente vale muito a pena comprar, tá? O último ponto que ele fala é sobre padrões de atendimento. Então, a Disney, ela desenvolve padrões de atendimento que servem para todos. E veja a dificuldade do que é você fazer isso a nível de Disney. Eles recebem visitas de todo o mundo. Literalmente, de todo o mundo. A Disney não tem um país que não tenha recebido visitantes de lá. Ou seja, a Disney ela já recebeu visitantes de todos os países do mundo. Imagina o que é você receber povos diferentes, culturas diferentes, comportamentos diferentes, criações diferentes. Eu me lembro de um episódio quando nós estávamos lá, que houve uma discussão entre uma pessoa oriental e uma pessoa europeia. E eu fiquei observando e eu disse, opa, e aí eu fiquei pensando, como é que eles vão reagir a isso? Como é que a Disney vai reagir a isso? E o comportamento deles é incrível como eles conseguem se comportar com o oriental da forma como ele quer que você se comporte e se comportar com o europeu da forma como ele quer que você se comporte. Eles sabem exatamente como se comportar de acordo com o cliente deles. E eles conseguem prestar um bom atendimento. Ele conseguiu resolver a discussão ali em 10 segundos, cada um foi para um lado feliz, todo mundo se falando e tá tudo bem, mas a capacidade deles de
falar com as pessoas, de interagir com as pessoas, de atender as pessoas usando um padrão de atendimento que é deles, mas que serve para todo mundo, é absolutamente incrível. Então, o livro também fala sobre isso, fala sobre padrão de atendimento, sobre como atender todas as pessoas de forma igual, para que ninguém se sinta privilegiado em detrimento do outro que se sente prejudicado. Então, você não pode nem privilegiar uns, nem prejudicar ou discriminar ou desprezar o outro. Então, isso é uma coisa que o livro traz e que eu acho importantíssima, principalmente para quem lida com o público de maneira direta. Se você tem ali um salão de atendimento, você tem um balcão de atendimento, você precisa ter essa cautela, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, em que tudo é mimimi, em que tudo é cancelamento, em que tudo vai colocado na rede, então muitas vezes você é mal interpretado. Então, trazer esse padrão de atendimento para a tua empresa faz com que a tua empresa não corra o risco de amanhã estar aí na internet injustamente sendo colocada como uma empresa que discriminou, que falou isso, que falou aquilo, que deixou de fazer aquilo, tá bom? Então, mais uma vez, recomendo demais a leitura, espero que você tenha gostado desse conteúdo. A gente vai trazer outros conteúdos. Em breve eu estou gravando sobre este mocinho aqui, um livro do Gustavo Cerbasi, Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. Aqui sim, é gestão financeira na veia, é muita fórmula, é muito conhecimento na prática, muito conceito, mas que também vale muito a pena. Eu vou deixar também um link na descrição para ele, se você já se interessou alguma vez por esse livro, você já compra, porque aí quando a gente fizer a avaliação dele aqui, quando a gente fizer o videozinho dele aqui, você já ajuda a gente aqui comentando também, tá bom? Então eu vou deixar o link dos dois aí na descrição para que vocês possam adquirir com desconto, né? Eu sempre vou colocar aí os links de onde eu compro para que vocês consigam comprar com desconto também, tá bom? Quero te agradecer por ter vindo até aqui. Se você gostou, curte, comenta. Johnson, já li esse livro. Johnson, não li, mas ouvi falar de outro livro, lê esse livro, fala pra gente, aí eu vou ter o maior prazer também de comprar o livro, de ler, se for interessante, se falar sobre gestão empresarial, se falar sobre gestão financeira, a gente realmente gosta desse universo, então vai ser um prazer também a gente tá discutindo aí nos comentários. Então comenta aí o que é que você gostou, o que é que você não gostou, se você já leu, se você já foi lá, comenta o que é que te impressionou também lá na Disney, traz pra gente e para as outras pessoas também aí o que é que pode somar aí desse conteúdo para ficar mais curioso ainda e ler o livro e buscar conhecimento e buscar também guardar uma grana para ir lá visitar, entender o que é aquele universo. Então interage aí com a gente que a gente vai ficar muito feliz. E se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo para você. A gente vai ficar sempre nessa seara de gestão financeira, gestão empresarial, mas também muita curiosidade sobre negócios, notícias e por aí vai. A gente está começando o canal, mas o canal tende a evoluir cada vez mais para vocês, tá bom? Então se fez sentido para você, se inscreve no canal, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.